Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num caso que levanta questões muito sérias sobre a transição energética e, sobretudo, o custo humano do desenvolvimento industrial. O foco da nossa análise incide sobre a aldeia de Árzia e o intenso debate à volta de uma nova unidade de biometano e processamento de resíduos. Vamos olhar de perto para os factos, os números e os alertas levantados pela comunidade. A ideia é perceber exatamente o que está aqui em jogo, até porque há um prazo a correr até junho de 2026. Portanto, vamos a isto. Para começar, convém percebermos qual é o cenário atual. O documento apresenta-nos Árzia como uma terra literalmente parada no tempo, no bom sentido. Estamos a falar de uma comunidade unida, pacata, com os seus 390 habitantes. Um sítio com séculos de história, rodeado por olivais tradicionais. Aquela agricultura por proximidade, sem grandes químicos. Basicamente, um autêntico refúgio de tranquilidade. Mas é exatamente aqui que o cenário muda de figura. Imaginei esta tranquilidade e agora imaginei a proposta de um projeto industrial massivo, mesmo ali ao lado. Estamos a falar de uma unidade de processamento de resíduos orçamentada em 18 milhões de euros, a ocupar quase 5 hectares de terreno. O grande choque, apontado nos textos, é mesmo este contraste brutal. Uma infraestrutura pesada destas, planeada a escassos metros das casas e dos quintais de Árzia. E quando dizemos que o projeto é massivo, não é de todo um exagero. A escala, retirada diretamente do estudo de impacto ambiental, é impressionante. Quase 98 mil toneladas por ano. Para colocarmos isto em perspectiva, é praticamente o peso de um porta-aviões inteiro, em resíduos, depositado ali todos os anos. E estamos a falar de chorume, estrume, tecidos animais e gorduras. É este o volume astronómico de resíduos biológicos que a Árzia passaria a receber. E se dividirmos isto por dias? Bem, o documento faz essas contas. Dá a pesada marca de 268 toneladas de lixo a entrar nesta unidade, todos os santos dias. Pensem na logística incansável a que isto obriga. Altera completamente a dinâmica de uma aldeia onde, até agora, o maior movimento era apenas a colheita sazonal da azeitona. E isto não é uma coisa passageira. Atenção, o texto frisa muito bem a linha temporal. 30 anos. É este o tempo de vida útil projetado para a fábrica. Ou seja, para muita da população mais velha de Árzia, isto significa literalmente passar o resto da vida a lidar com a sombra deste complexo industrial sem qualquer perspectiva de mudança. Na prática, o que é que isto significa para o dia-a-dia? O documento lista perturbações muito concretas, começando logo pelo trânsito. Estimam-se entre 20 a 40 caminhões pesados diariamente a atravessar estradas rurais estreitas. Isto traz pó e vibrações constantes. E depois, há o ruído. Barulho contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bombas e compressores sempre a trabalhar. Onde antes se ouvia o vento e os pássaros em Ágia, o receio é passar a ouvir apenas o zumbido ininterrupto de motores. E depois entramos na questão mais crítica de todas, o ar que se respira. Os moradores lançam um alerta vermelho sobre 2 gases específicos. O primeiro é o H2S, o sulfureto de hidrogênio. Sabem aquele cheiro ao ovo podre que revira o estômago? É esse mesmo. E o nosso nariz detecta isto mesmo em quantidades ínfimas. O texto avisa que é tóxico e muito irritante para os olhos e vias respiratórias. Torna o simples ato de estar na rua num autêntico pesadelo. O segundo grande vilão desta história é o amoníaco. Com um cheiro super intenso a urina e estrume, não é só uma questão de obrigar as pessoas a fecharem as janelas no pino do verão. O perigo é bem mais invisível e profundo. Quando o amoníaco se deposita no solo, altera a sua química. Cria uma contaminação de longo prazo que destrói literalmente a vegetação mais sensível daquela zona. Portanto, estamos a falar de perdas reais, muitas delas invisíveis, mas que se acumulam rapidamente. Apoiando-se em estudos europeus, a análise prevê uma quebra de 5 a 20% no valor das casas em Árzia. É património de uma vida a ir pelo cano abaixo, sem compensações. E a juntar a isto, temos o stress contínuo, o agravamento de problemas respiratórios nos mais idosos e, claro, o fim do sonho da agricultura biológica na região. É, nas palavras do próprio documento, o fim de um modo de vida. E se o impacto humano é gigante, a fatura ecológica também não fica atrás. A fauna e flora de Árzia estão na linha da frente deste embate. As corujas, as andorinhas, os morcegos, tudo ecossistemas muito frágeis. Reparem, a simples iluminação industrial contínua durante a noite é suficiente para desorientar completamente as aves migratórias e os insetos. Estamos a falar de uma fratura ecológica permanente em mais de 4 hectares de habitat natural. Há uma citação no texto que resume perfeitamente a ironia de tudo isto. A unidade propõe-se a processar subprodutos como o bagaço de azeitona. No entanto, com a poluição luminosa e o amoníaco, ameaça exterminar os polinizadores e as abelhas, que são precisamente quem garante as colheitas.
Ou seja, um paradoxo total. Estar a matar exatamente o que faz crescer a azeitona no olival tradicional de Arja. E não nos podemos de todo esquecer da água. A avaliação aponta para um consumo superior a 16 mil metros cúbicos por ano. Para terem uma noção mais clara, é a água que mais de 100 pessoas consomem num ano inteiro. E tudo isto numa zona onde as secas são uma realidade cada vez mais dura e frequente. Se juntarmos a isto o risco de fugas ou derrames para os riachos locais em dias de chuva forte, percebe-se bem o alarme da população. Agora, um ponto muito importante para sermos rigorosos com as fontes. A população de Arja não está contra a transição energética nem contra a reciclagem de resíduos, nada disso. O argumento central é puramente sobre planeamento e ordenamento do território. O documento contrasta este absurdo de colocar o projeto encostado a habitações com a alternativa óbvia. A zona industrial municipal, um local já preparado com infraestruturas, feito precisamente para receber maquinaria pesada e indústrias com odores, longe de quem lá vive. Então, o que dizem os documentos sobre o que se pode fazer para tentar travar ou relocalizar isto? O apelo é muito direto: participar na consulta pública antes de 25 de junho de 2026. E dão 4 passos simples. Podem ir ao portal participa.pt, mandar uma carta registada à Agência Portuguesa do Ambiente, ir à Câmara Municipal ou simplesmente assinar o abaixo-assinado local. A mensagem principal é que não é preciso ser-se um grande especialista, basta que os cidadãos expressem formalmente a sua preocupação. A conclusão que tiramos de toda esta campanha é clara. A luta por Arja não é negacionismo climático nem um entrave ao progresso. Exigir a relocalização da unidade para uma zona industrial é apenas, e só, exigir que esse progresso respeite as pessoas e o património da zona. A transição verde não tem nem deve ser feita à custa da paz de uma pequena aldeia inteira. E é com esta provocação que fechamos a nossa análise de hoje. Com o relógio a contar até à tal consulta pública, este caso de Arja acaba por ser um espelho para o resto do país. E fica a pergunta no ar: será que o verdadeiro progresso e a sustentabilidade exigem mesmo o sacrifício e a destruição da qualidade de vida das comunidades que, em teoria, vêm ajudar? É sem dúvida algo em que vale a pena pensar. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima.